Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a conservação da energia mecânica, beleza? Vamos definir inicialmente o que é energia mecânica e analisar as situações na qual a energia irá se conservar. Então, vamos lá pessoal, acompanha aí comigo. Então, para iniciar, vamos definir o que vem a ser a energia mecânica. Nós vamos usar a representação aqui da energia mecânica, eu vou usar E índice M para indicar a energia mecânica, tá certo? Nós vamos denominar a energia mecânica total de um corpo a soma da energia cinética mais energia potencial, beleza? Então, a energia mecânica de um sistema nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial. Dentro dessa energia potencial, vai estar incluída aí a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá certo? Então, em termos de símbolo aqui, EC é a energia cinética. Essa energia cinética que nós aprendemos a calcular em aulas anteriores é mv ao quadrado sobre 2, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. EP é a energia potencial. Essa energia potencial pode ser gravitacional. Então, energia potencial gravitacional é o produto da massa, gravidade, vezes altura com relação ao nível de referência. E também podemos ter uma energia potencial elástica. A energia potencial elástica nós calculamos como kx ao quadrado dividido por 2, onde K representa a constante elástica da mola, X é a elongação que a mola sofre, tá? Onde eu posso puxar, esticar ou comprimir essa mola, e dividido por 2. Então, a energia mecânica vai ser a soma dessas duas formas de energia. E, de acordo com determinada situação, essa energia mecânica vai ser composta pela soma da energia cinética mais potencial, apenas energia cinética, ou a energia cinética mais potencial gravitacional ou potencial elástico. Então, para analisar a energia mecânica, depende das condições de contorno inicial. Para que a energia se conserve, nós vamos ter que analisar uma situação onde o trabalho realizado por uma determinada força é conservativo, beleza? Então, só vai existir conservação de energia em situações em que a força que está atuando ela é uma força do tipo conservativa. Se a força for não conservativa, a energia mecânica não vai ter a sua conservação. Então, o que são forças conservativas? As forças conservativas são aquelas forças onde o trabalho realizado por elas não depende da trajetória. E nós temos dois tipos de força que vai ser conservativa, que é o trabalho realizado pela força peso. Então, é a energia potencial gravitacional. E a energia potencial elástica, tá? Então, a força peso, que é a força da gravidade, ela é uma força conservativa. A força elástica também é uma força conservativa, porque o trabalho dessas forças não dependem da trajetória. Outras forças que não são conservativas, podemos citar a força de atrito ou a própria resistência do ar. São aí tipos de força que nós falamos não conservativas, beleza? E aí como é que vai acontecer a conservação da energia? Vamos analisar uma situação onde eu tenho um objeto a uma certa altura com relação ao meu nível de referência, tá certo? Então, sempre
temos que definir aqui o nível de referência. Esse meu objeto que está aqui a uma certa altura H, vou chamar aqui HA, vai estar sob o efeito da força-peso, né? Eu estou segurando esse objeto inicialmente aqui, mas a força da gravidade, a força-peso, está agindo sobre esse objeto. E aí, esse objeto desce para uma nova posição e fica aqui agora a uma altura com relação ao nível de referência que eu vou chamar aqui de HB. E aí nós vamos analisar o trabalho, tá? Nas duas situações, quando o objeto está aqui na posição A e o objeto está aqui na posição B. Bem, nós podemos entender o trabalho como a variação da energia cinética. Essa é uma forma de entender o trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B. Então, o que vai ser o trabalho de A até B? Vai ser a energia cinética do ponto B menos a energia cinética do ponto A. Beleza? Nós podemos também analisar o trabalho com relação à energia potencial gravitacional que eu tenho no ponto A e tenho no ponto B, tá certo? O trabalho AB pode ser entendido também como a energia potencial gravitacional no ponto A menos a energia potencial gravitacional no ponto B. Nota que os trabalhos são iguais, tá? Nesse caso aqui, esse nosso sistema, nós estamos desprezando a força de resistência do ar, beleza? O trabalho da força-peso que nós estamos analisando aqui não depende da trajetória, beleza? Então, essa energia, esse trabalho AB, que a gente calculou com uma variação da energia cinética, e o trabalho AB, que a gente calculou aqui com relação à energia potencial gravitacional, são iguais. Então, nós podemos igualar essas duas expressões, energia cinética do ponto B menos energia cinética para o ponto A é igual a energia potencial do ponto A menos energia potencial do ponto B. Essa energia potencial ela é gravitacional, beleza? Aqui, então, o que nós vamos ter? Separando aqui ponto A e ponto B, nós podemos escrever essa expressão da seguinte forma. Energia cinética do ponto A mais energia potencial do ponto A é igual a energia cinética para o ponto B mais energia potencial gravitacional do ponto B. Aqui nós temos a definição da energia mecânica. Aqui é a energia mecânica do ponto A, que vai ser exatamente igual à energia mecânica do ponto B. Dessa forma, a energia mecânica desse sistema se conserva quando eu tenho o movimento sob a ação de forças conservativas, tá? São aquelas forças cujo trabalho não vão depender da trajetória, que é o exemplo aí da força potencial gravitacional, tá? Pode até existir outras forças atuando no meu sistema, só que o trabalho dessas outras forças está sendo considerado aqui nulo, beleza? Então, dessa forma, a energia mecânica se conserva. E aí nós vamos falar sobre sistemas conservativos, que é onde há a conservação da energia, e sistemas não conservativos, que é quando não há a conservação de energia, beleza? Para finalizar nossa aula, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, bem simples. Um exemplo em que a gente vai trabalhar aqui com um carrinho e uma montanha-russa. Então, nós temos aqui o carrinho que está descendo ali a minha montanha-russa. Ele chega aqui bem na pontinha, tá certo? Ele está com a altura H, vou chamar esse ponto aqui de A, HA com relação ao nosso nível de referência. Esse carrinho vai descer, vai passar aqui pela parte horizontal,
e vai subir até o outro ponto da minha montanha-russa. Vou chamar esse ponto horizontal aqui de ponto B e a última etapa, o ponto C. Então aqui eu tenho uma altura HC. Esse sistema ele está sob o efeito de forças conservativas, tá? Então a única força que faz com que o carrinho desça é a força peso, é a força da gravidade, beleza? Então o carrinho desce, passa pelo ponto B e vai até o ponto C. E aí nós vamos analisar a conservação da energia e vamos entender a energia mecânica em cada um dos pontos. Sempre lembrar, pessoal, a energia ela sempre vai se transformar de uma forma para a outra. Aqui no ponto A, nós vamos analisar que o meu carrinho está inicialmente em repouso. Ele está na iminência de descer aqui, né? E aí ele está bem na pontinha aqui e vai descer. Então a velocidade inicial dele é 0. Se a velocidade dele é 0, a energia cinética dele é 0 também. Lembrando que energia cinética é energia de movimento. Então, se inicialmente ele está em repouso, não tem energia cinética. Ele tem uma certa altura com relação ao nível de referência, tá? Então, a altura de A é diferente de 0, e isso implica em energia potencial gravitacional com relação ao ponto A, isso aqui diferente de 0. A energia mecânica neste ponto, portanto, será simplesmente a energia potencial gravitacional, beleza? Aqui no ponto B, esse carrinho adquire uma velocidade. Então, quando ele passa aqui pelo ponto B, ele tem uma velocidade que nós vamos chamar aqui de VB, tá certo? Ele tem velocidade que é diferente de 0. Isso implica em energia cinética no ponto B, que vai ser a massa, velocidade do ponto B ao quadrado, sobre 2. Com relação ao nível de referência, a altura é 0. Tá? O que nós definimos aqui, nível de referência, o carrinho está no plano horizontal, com relação à altura 0, o que nos implica dizer que a energia potencial gravitacional no ponto B, ela é 0. E a energia mecânica, portanto, dessa situação, vai ser só a energia cinética que o carrinho tem quando passa pelo ponto B. mvb ao quadrado sobre 2. Quando ele sobe até o ponto C e passa por aqui, ele tem uma velocidade Vc. Essa velocidade é diferente de 0, tá? Então ele vai ter energia cinética nesse ponto, diferente de 0. Ele está com uma certa altura com relação ao nível de referência também diferente de 0, então ele vai ter uma energia potencial gravitacional aqui neste ponto C, que também é diferente de 0. E a energia mecânica nesse ponto, ponto C, é a soma da energia cinética mais energia potencial. Como a energia nesse sistema se conserva, eu posso facilmente comparar as energias do ponto A, ponto B e ponto C para determinar qual é a velocidade que o meu carrinho tem quando passa pelo ponto C ou a velocidade que o meu carrinho tem quando passa pelo ponto B, tá certo? Só aplicando esse princípio. Então, vamos fazer um exemplinho, por exemplo. Eu quero calcular a velocidade em C. A velocidade em C é a nossa incógnita aqui. Vou comparar as energias do ponto A com o ponto C, tendo em vista que meu sistema é conservativo, tá certo? Então, a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto C. E aí nós vamos isolar a velocidade da expressão. A energia mecânica do ponto A, nós vimos, é só energia potencial gravitacional. A energia do ponto C é energia cinética mais energia potencial gravitacional. Agora nós iremos escrever as equações. Massa, gravidade vezes a altura do ponto A. Isso aqui vai ser igual à energia cinética do ponto C. Massa, velocidade do ponto C ao quadrado, sobre 2, mais massa, gravidade, altura, com relação ao nível de referência do ponto C. Dessa expressão, pessoal, nós podemos perceber que a massa ela vai desaparecer, tá certo? E aí o que nós vamos fazer é isolar a velocidade em C
para determinar qual é o valor da velocidade do meu carrinho quando passa pelo ponto C. Então, isolando a velocidade, o que nós teremos aqui? Vamos jogar G vezes HC, que está do lado direito, para o outro lado vai passar subtraindo, tá certo? Então, eu vou ter GHA menos GHC. O 2 que está aqui dividindo vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. E vou ter aqui velocidade C ao quadrado. Para a gente terminar o nosso problema, eu vou colocar a gravidade em evidência e tirar a raiz quadrada. Tá certo? Então, velocidade C vai ser 2 vezes a gravidade, que vai multiplicar a altura A menos a altura C, isso aqui dentro de uma raiz quadrada, beleza? Só fica atento, porque isso aqui não é uma fórmula, é só uma análise da situação. O que você precisa fazer é comparar as energias dos pontos em questão, se o meu sistema é um sistema do tipo conservativo, beleza? Então, pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.